Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, dia 16 de abril de 2026. Ó Cristo ressuscitado, nos entregamos inteiramente a Ti. Que o vosso Espírito seja derramado sobre nós, como Tu derramaste sobre a igreja em Pentecoste o vosso Espírito. Queremos agora, Senhor, ser dóceis à vossa misericórdia e aceitar sobre nós o Espírito Santo, para que, animado pelo vosso Espírito, possamos ter coragem para enfrentar os desafios próprios do dia de hoje. Dai-nos sabedoria, entendimento, discernimento, todos os dons necessários, para que, com a tua ajuda, possamos vencer esse dia. Amém. Santo do dia, Santa Maria Bernadette, íntima da Virgem Maria e imitadora das suas virtudes, cor litúrgica branco. Santa Maria Bernadette, nascida em 7 de janeiro de 1844 em Lourdes, sudeste da França, aos pés do Monte Pirineus. Bernadette viveu em grande pobreza, mas sempre com o coração dirigido a Maria. A Senhora, como ela sempre definia a Virgem Maria, apareceu-lhe diversas vezes. Na aparição do dia 25 de março de 1858, revelou-se ser a Imaculada Conceição. Desde 11 de fevereiro até 16 de julho daquele ano, Bernadette recebeu 18 aparições de Maria na gruta de Massabielle. Desde o início das aparições, Bernadette tornou-se porta-voz de um acontecimento que ecoou pelo mundo inteiro, apesar de passar por inúmeros interrogatórios oficiais, sendo acusada de impostora. Porém, nunca desanimou, enquanto, ao longo dos anos, aumentava o fluxo incontável de pessoas nas grutas e também em função das curas, milagres que aconteceram. Santa Maria Bernadette, ela que foi tão íntima de Nossa Senhora, ensinai-nos com seu amor e fervor a também copiarmos essa atitude para que possamos, na intimidade das nossas orações, dirigida ao Deus Pai Todo-Poderoso pelo nome de Jesus, também receber a graça e a misericórdia de Deus, da vossa intercessão por cada um de nós. Amém. Vamos preparar o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor. Mas antes, vamos invocar sobre nós a Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido.
Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tem hora que nós desejamos tirar, né, ou entender quão bom seria se não fosse verdade isso que nós acabamos de ouvir, mas é realidade, vida real. Olha só o que João está falando no Evangelho de João, capítulo 3, 31, 36, sobre Jesus. Olha, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Então, aquele que acredita em Jesus Cristo possui vida eterna. Aquele, porém, que rejeita Jesus não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Então, nós temos essa grande realidade. Pecamos. A humanidade é pecadora. Pecamos em Adão e Eva. Então, toda a harmonia do mundo foi então desfeita em função do pecado. Nossos pais, Adão e Eva, pecaram. E agora nós vivemos a consequência do pecado. O que é a consequência do pecado? A primeira consequência é a morte física, a morte natural. Então, o homem conhece a morte, o homem conhece a dor, a humanidade passa a conviver. Aí nós temos o primeiro assassinato, Caim mata Abel. Então nós temos a natureza do homem sendo revelada, Gênesis capítulo 6, de 4 a 6, onde o homem é totalmente mau. O próprio Deus constata isso, que a natureza do homem ela é malvada, né? Então começa a destacar personagens em toda a história, tipo Noé, tipo Abraão, que em função desses personagens não há o extermínio total da criação. Então, a ira de Deus sobre nós significa que Deus, em sua extrema misericórdia, né, cria um plano de salvação, mas homens e mulheres neste mundo, em todas as gerações, não aceitam o plano de salvação de Deus. Então, desde da construção da Torre de Babel, por exemplo, onde a Torre de Babel é um grande símbolo de que o homem não aceita, a humanidade não aceitava e não aceita o plano de Deus para a sua salvação. E o plano de Deus passa por Cristo, passa pelo Messias. Todas as profecias, todas as escrituras, as palavras, o Velho Testamento está cheio de sinais de que Jesus viria a primeira vez e que seria necessário ele se doar como cordeiro, o perfeito cordeiro, o sumo sacerdote perfeito, o seu sangue deveria ser derramado na cruz
para que este sacrifício limpasse a nossa alma, o nosso espírito da ira de Deus. O pecado, então, não ficaria mais sobre nós. E em função desse sacrifício, todos nós que fomos batizados em Cristo e vivemos em Cristo e somos redimidos. E agora sim, todo aquele que vive e aceita o Filho do Homem como o nosso Salvador, agora tem vida eterna. Então vamos ver o que está escrito no versículo 34 do Evangelho de hoje. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Quem é aquele que Deus enviou? O próprio Cristo. Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Então, eu e o Pai somos um. Né? Jesus fala sobre ele, né? Eu sou a verdade, a vida. O nome de Deus no hebraico é Eu sou Yahvé. Eu sou. Então Jesus fala, eu sou. Quem tu és? Eu sou. Você é rei? É, é, é perguntado a Jesus antes. Pilatos pergunta, Jesus pergunta, eu sou. Jesus responde, eu sou. Então, o eu sou esteve no nosso meio. Então, o Pai ama o Filho, entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita em Jesus possui vida eterna, e aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida. Ou seja, viverá eternamente na escuridão, viverá eternamente ausente de Deus, numa angústia profunda e eterna, porque não acredita, morreu sem acreditar em Jesus. Né? Pois a ira de Deus permanece sobre ele. Então veja, até Adão e Eva, causadores de toda essa desarmonia, quando da ressurreição de Jesus nos infernos, porque Jesus desce à mansão dos mortos. É assim que nós falamos no credo, né? Foi crucificado, desceu à mansão dos mortos. Então a mansão dos mortos é a região dos infernos. Então, quando Jesus ressuscita junto a Adão, Eva e toda a geração que morrera antes de Jesus. Eles encontram então a salvação. Mas agora tem gente que até os dias de hoje, 21 séculos depois da morte de Jesus, ainda na teimosia, ainda escutam a voz das trevas, de Satanás, do demônio, e rejeitam a opção da luz, do Filho de Deus, de todo o plano de salvação, também por ignorância catequética, nunca leu a Bíblia, nunca estudou, né, nunca se aprofundou, né, em nenhuma profecia, realmente não conhece a palavra, mas os infernos estarão cheios de gente que por ignorância rejeitam Jesus, tá? Porque a ignorância também é uma opção. Agora, a inocência não é opção. Por exemplo, uma pessoa desprovida do intelecto, nasceu com alguma síndrome, né? Então ali não, ali nós temos a característica da inocência, então essa pessoa não tem como ser julgada e condenada. Mas a opção por ignorância, por pura preguiça espiritual, de nunca ter lido aprofundado-se em nenhuma escritura, e querer debater, e querer questionar, e ainda proclama em voz alta que religião é tudo besteira, Jesus não existe e tudo mais. Isto é grave, isto é um pecado gravíssimo contra o Espírito Santo. Então não sou eu que estou falando, é só pegar o texto do Evangelho de João, capítulo 3, então você vai entender o que eu estou falando. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra. Então, elefante pertence à terra, cobra pertence à terra, jacaré pertence à terra. Agora, tem gente que quer viver essa prerrogativa sobre si, ser elemento da terra. Não existe vida após a morte, não. Qual é a autoridade, pelo menos de conhecimento filosófico bíblico, de teologia, ou de que quer que seja, que te faz afirmar alguma coisa dessa? Onde você estudou isso, né, para afirmar que não existe vida após a morte? Assim, também vivem aqueles que são da terra. Né? Quem é da terra, vive na terra, pertence à terra. E quando morrer, vai virar cinza. Né? E fala das coisas da terra. Então, está aqui o Evangelho.
falando para nós. Quem é deste mundo, fala deste mundo, vive deste mundo. E quando morrer, vai ficar neste mundo, né? Porque seu tesouro, seu conhecimento, seu interesse está voltado para esse mundo. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, né? Que é o próprio Cristo. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Aqui, muitos não aceitam o seu testemunho. Quem aceita o testemunho de Jesus atesta que Deus é verdadeiro. De fato, né, quem recebe o Cristo, recebe também a promessa de Deus da salvação. Né, todo o plano de salvação que foi feito por cada um de nós. Na primeira leitura de hoje, em Atos capítulo 5, nós estamos vendo também que todas as lideranças religiosas e autoridades querem silenciar os apóstolos. Nós já não proibimos a vocês de pregar nesse nome de Jesus, né? Como é que vocês estão falando aqui na porta do templo desse nome, desse Jesus? Que doutrina é essa? Né? Ainda quereis nos tornar responsáveis pela morte deste homem? Mas quem crucificou Jesus foram as autoridades religiosas de Israel, que incitaram a liderança romana a crucificar Jesus. Né? Então, não é verdade. Mas eles respondem com muita autoridade. É preciso obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Não é que a obediência às autoridades políticas não se deva fazer. Tem que ser feita ao Estado. Nós devemos obediência. Mas primeiro nós temos que obedecer a Deus. Veja, o Estado fala, pode matar a criancinha no útero, né? Que é o aborto. Deus fala, não pode. Quem que eu vou obedecer? Né? Então nós temos aí uma decisão que você tem que tomar. Você tem que tomar. Ou eu obedeço a Deus, ou eu obedeço ao Estado. O Estado fala uma porção de coisas, de comportamentos entre homem e mulher, e entre homem e homem, mulher com mulher, e deixa isso aí tudo lícito nas leis do Estado. Deus fala, não pode. Então, vou obedecer a Deus ou aos homens? Então, aquilo que está numa Constituição do Estado não legaliza um pecado. Antes é necessário obedecer a Deus. É isso que fala a primeira leitura. Então, aquele que não está em Cristo e não percebe, não aceita o Filho do Homem, só ouve o Estado, só ouve a Constituição, as leis, filosofias meramente humanas que vão conduzindo assim uma massa muito grande, por ignorância, à beira dos infernos. Né? Por pura preguiça, não compreende que antes eu tenho que obedecer a Deus. Agora, para obedecer a Deus, eu preciso conhecer esse Deus. Não eu tenho certeza que muitos que me ouvem agora estão em Deus, vão na missa, vão em procissão, cumprem toda a liturgia, mas a palavra de Deus está com você. Né? Então, o conhecimento das Escrituras está com você. Né? Como ouvir a Deus, como obedecer a Deus, se o conhecimento da palavra não está em mim. Eu pratico uma religião solta, sem o conhecimento da palavra. Então é isso que nos pede a primeira leitura de hoje. O Salmo também, Salmo 33, fala, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Então, quem está em Deus, grita a Deus e é ouvido em suas atribulações. Do coração atribulado, ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos. Então, isto aí é uma afirmação. É porque eu estou em Deus e a palavra está em mim, eu não terei tormentos nesse mundo? Não. Em João capítulo 7 está bem claro. Toda a vida do homem sobre essa terra é uma vida de sofrimento. Então, que diante do sofrimento do dia a dia, quem está em Deus tem esse sofrimento diminuído, né? Tem esse sofrimento na certeza de que haverá uma solução, de que Deus está comigo. Olha a santa de hoje, Santa Maria Bernadette, ela é íntima de Nossa Senhora, tem uma aparição, tem um fato místico acontecendo ao seu redor, mas ela teve sofrimento, teve doença, teve perseguição, teve tudo, né? Embora sendo íntima aí do Espírito Santo de Maria.
Então, que a Santa Palavra de hoje nos anime e que possamos fazer a opção sempre consciente sobre Cristo Jesus. Eu aceito sobre mim a realeza, né, de Jesus Cristo. Reina, Senhor, no meu coração, na minha família, na minha história, e morrendo no meu batismo com Cristo, tenho convicção de que ressuscitarei conforme a sua palavra. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, nos ajude nessa missão de evangelizar. Multiplique em suas redes sociais, o WhatsApp de família, o WhatsApp do grupo de serviço, dos vizinhos, do condomínio, esta pregação, este ensino, para que mais corações possam também ter essa consciência de aceitar Jesus. Temos YouTube, temos aí no Instagram também essa pregação, nós divulgamos todo dia, no Facebook. Então multiplique, dá lá, compartilha, dá seu joinha, se inscreva no canal, nos ajude a fazer com que esta pregação alcance mais corações. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.